Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso de eletromagnetismo. E antes de começar, só corrigindo algo que eu falei na aula passada, eu disse que o vetor normal, a área, o vetor dA em si estão a 90 graus entre si. Isso é mentira, eles são paralelos, o vetor normal ele aponta no vetor direção da área, ele é o vetor de direção da área, então é 0 graus entre eles, ok? Então eles apontam no mesmo sentido e não 90 graus entre si. Beleza? Então eu cometi uma pequena falha no engano. Ok? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico. Quando falamos em movimento, vem em nossas mentes, ou pelo menos deveria vir em nossas mentes, o conceito de trabalho. Se uma partícula se move de um ponto a outro sujeita à ação de uma força, então nós podemos dizer que ocorreu um trabalho sobre essa partícula, ok? Ou sobre esse objeto. Então, se a gente move um objeto, se a gente aplica uma força no objeto movendo ele do ponto A até o ponto B, através de um percurso D, nós temos um trabalho dado por força vezes o deslocamento, ok? Agora, tomando esse deslocamento de modo infinitesimal, chamando esse deslocamento, essas partes infinitesimais de dr, então nós temos que o trabalho é a integral do produto escalar de força dr. Ok? Então essa é a nossa definição de trabalho. Se nossa partícula em questão for uma carga Q, e quisermos trazer essa carga de uma posição lá no infinito até uma posição R que esteja próximo de uma segunda carga Q0, então a força que a gente deve fazer tem que ser igual à força elétrica entre essas cargas nesse ponto R. Então aqui está a lei de Coulomb para esse caso, ok? Então, usando essa força na nossa equação do trabalho, nós temos esse resultado aqui, trazendo a carga de infinito até a posição R, ok? Integrando isso daqui, nós encontramos esse valor Q0. Por que nós temos um sinal de negativo aqui nessa integral? O sinal de negativo surge por conta de que estamos nos movendo, ou melhor, movendo a carga no sentido oposto ao vetor crescente de deslocamento. Então esse resultado, essa integral, ela nos fornece o que a gente chama de energia potencial elétrica, que representamos pela letra U. Então essa integral do trabalho é a energia potencial elétrica, onde eu escrevi a força como sendo carga vezes o campo elétrico, certo? Ou seja, eu usei a definição do campo elétrico para escrever a força elétrica. Se a partícula agora, se essa carga está sendo levada de uma posição R até o infinito, certo? Sendo que no infinito ela deixa de sofrer ação de qualquer força, então nós teremos um potencial dado por isso daqui. Ou seja, não temos mais o sinal de negativo porque agora estamos nos movendo no sentido crescente do vetor deslocamento. Então perceba que a energia potencial, esse U, ele surge de um produto escalar. Logo, a energia é um escalar. E como a unidade de medida aqui, no nosso caso, como energia, é Joule. Outro fator importante é que a força elétrica ela é de natureza conservativa. E isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Por que isso? Bom, para uma força conservativa, o trabalho independe da trajetória descrita pela partícula. Ou seja, o trabalho depende apenas da posição final inicial da carga. Podemos tomar a energia potencial por unidade de carga elétrica, ou basicamente o trabalho por unidade de carga elétrica. Por exemplo, a energia responsável por mudar o estado de uma partícula Q é dado por essa expressão. Nós estamos tomando energia agindo sobre uma carga. E estamos obtendo aqui um valor que eu chamei de V. E o que é esse V? Esse V nada mais é do que o potencial elétrico. Então, se a gente pegar a expressão de U e dividir pela carga, ou seja, vamos voltar, lembrando que essa daqui é nossa expressão de U. Se a gente dividir pela carga, vai sobrar somente o Q0. Se a gente dividir por Q, vai sobrar somente o Q0. Então, isso é o que a gente chama
de potencial elétrico. Então, basicamente, o potencial elétrico é o trabalho feito por unidade de carga ou energia potencial feita por unidade de carga. Então, a medida do potencial elétrico é joules por coulomb, ou em outras palavras, a gente chama isso de volt. A partir desse conceito de potencial elétrico, é interessante que nós venhamos a conhecer uma nova grandeza para a unidade. E essa nova grandeza ela é utilizada para descrever energia de partículas atômicas. Que a gente vai precisar disso quando a gente for estudar, por exemplo, física moderna. Essa unidade vai ser importante para a gente. Essa nossa nova unidade ela se chama electron-volt. E a gente apresenta ela por EV, electron-volt, ok? De modo que 1 electron-volt é cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Como que a gente pode definir o electron-volt em termos de palavras? A gente pode falar que o electron-volt é a energia cinética que um elétron ganha quando ele é submetido a uma tensão ou um potencial elétrico de 1 volt, ok? Então, 1 electron-volt equivale isso em joule. Então vamos voltar ao caso onde nós temos uma esfera condutora, que foi no caso da aula passada. Nós sabemos que numa esfera condutora as cargas vão se concentrar na camada externa dessa esfera, de modo que o campo elétrico no interior do condutor seja zero. Então, aqui está a nossa esfera. Para um ponto P, situado a uma distância r da esfera, o potencial gerado pelas cargas elétricas é... Bom, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? Porque quando eu citar apenas potencial, estou me referindo ao potencial elétrico ou à tensão elétrica, ok? Então, se eu me referir à energia, eu vou falar energia potencial. Se eu falar simplesmente potencial, é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico ou potencial gerado nesse ponto P é dado por essa expressão, como a gente sabe, ok? É a carga da esfera sobre 4πε0 vezes R. Esse Qzão, por que Qzão? Porque Qzão é a carga total que está na superfície externa dessa esfera. A partir da definição de potencial, potencial nada mais é do que a energia potencial sobre carga, nós podemos obter uma nova expressão para o trabalho. Primeira coisa, a gente pode tomar que o trabalho ele é equivalente ao que a gente chamou de energia potencial elétrica, ok? Então, sabendo disso, a gente pode escrever que o potencial é energia por carga ou o potencial é trabalho por carga. Ok? Essa carga Q0, no caso, seria a carga de prova que está no ponto P. Então, passando o Q0 para o outro lado, a gente pode definir uma nova maneira de escrever o trabalho envolvendo forças elétricas como sendo a carga vezes o potencial que ela está. Escrevendo o potencial, então, em termos da definição da energia potencial elétrica, nós temos isso daqui, potencial é energia sobre carga, e escrevendo essa energia em termos da nossa integral, ok? Ou seja, a gente vai dividir aquela integral, que é o nosso trabalho, por Q0. Então, basicamente, nós vamos cortar esse Q0 aqui, e esse Q0 aqui vai sobrar a integral do campo dr. Então, se tomarmos dois pontos, cada um para um potencial, ok? Potencial final e potencial inicial, a gente pode tomar que essa integral ela é igual à variação do potencial, ou seja, V final menos V inicial é igual a essa integral aqui, ok? Estamos apenas modelando a mesma coisa que estamos discutindo desde o começo da aula, ok? Não tem nada de novo aqui. Essa figura ela mostra uma carga positiva e dois pontos específicos nas proximidades dessa carga, no caso os pontos P e o ponto Q, que estão logicamente numa região do campo elétrico dessa carga. Note que P e Q estão na mesma distância de Q. Se eu pegar a distância de P até Q, é a mesma distância de Q até P. Isso implica que os potenciais nesses dois pontos são exatamente iguais. Se eu calcular o potencial no ponto P, como a distância de P a Q é a mesma distância de QR, então o potencial em P é o mesmo potencial em Q. Mesmo que estejam visualmente em posições diferentes,
o que implica em vetores de posição diferente, ok? Ou seja, eu tenho direções diferentes de vetor por posição, o potencial ele é um escalar. Lembra, o potencial ele é energia por carga. A energia é um escalar, então o potencial é um escalar. Então, pelo fato de ser um escalar, não interessa as direções dos vetores aqui. Não interessa se o vetor deslocamento ou o vetor distância de P aponta para cá e o de Q aponta para cá. O potencial é o mesmo porque o potencial é um escalar. Interessa apenas o valor algébrico do potencial. Então, nós dizemos que os pontos P e Q estão sobre uma mesma superfície equipotencial. O que significa equipotencial? Que o potencial é igual. Então, uma superfície equipotencial é aquela onde todos os pontos possuem o mesmo valor de potencial. Então, se a gente olhar para esse círculo azul que passa por P e Q, quaisquer pontos desse círculo azul terão o mesmo valor de potencial. Ou seja, isso daqui é uma superfície equipotencial. Do mesmo jeito, esse círculo azul maior também é uma superfície equipotencial. Quaisquer pontos nesse círculo terão o mesmo valor de potencial. O mesmo para cá e qualquer outro círculo que eu desenhar em volta aqui será uma superfície equipotencial. Para um dipolo, ou seja, uma carga positiva próximo de uma negativa, as superfícies equipotenciais elas são descritas dessa forma mais gráfica aqui, ok? Por mais que pode ter uma diferença de distância, ok? No caso de um dipolo, as superfícies equipotenciais elas são as mesmas. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui e pegar um ponto aqui, ele vai estar sobre o mesmo potencial, ok? Maravilha. Pela notação de trabalho em termos do potencial, podemos escrever que o trabalho é diferente de zero quando existe uma variação do potencial elétrico. O que estamos nos referindo é a essa equação aqui, certo? Lembrando que esse lado pode ser tomado como proveniente do trabalho, certo? Então o trabalho ele é proporcional à variação do potencial. Ok. Então o trabalho vai existir quando existe variação de potencial. Por exemplo, vejamos o caso que temos aí de uma carga se movendo sobre uma superfície equipotencial gerada por uma segunda carga mais Q. Então nós vamos colocar uma carga aqui na posição A e vamos mover ela sobre uma superfície equipotencial. Embora que o caminho que eu esteja fazendo não segue uma superfície equipotencial, mas perceba que é um caminho fechado. Ou seja, eu saio de A e volto para A. Ou seja, eu saio da superfície equipotencial e volto para a mesma superfície equipotencial. Então, se eu for analisar a variação do potencial, eu tenho que o potencial final é VA, é o valor do potencial no ponto A, menos o potencial inicial, que é VA, que é o potencial em A. Okay? Então, logicamente, VA menos VA é igual a zero. Perceba que, como eu fiz um percurso fechado, eu fiz uma integral cíclica indo de A até A. Então, no percurso fechado, a variação do potencial, logicamente, ela vai ser zero, porque eu vou estar sobre a mesma superfície equipotencial. Da mesma maneira, como eu falei, o trabalho ele é proporcional, ele depende dessa diferença de potencial. Então, se ΔV é zero, o trabalho é zero. Ok? Então, não interessa se eu movi a carga, certo? Se eu voltei para a posição final igual à inicial, o trabalho ele é zero. Ou seja, não vamos confundir agora, a gente não pode confundir deslocamento com trabalho. A gente olha para a posição final, inicial, por quê? Porque a força elétrica é uma força conservativa. Então vamos retomar um pouco a definição de potencial. Mais precisamente, em termos, vamos definir essa diferença de potencial em termos da integral do campo elétrico. Então é isso daqui, ΔV é a integral do campo elétrico em função da posição. Ok? A gente sabe, para quem não sabe cálculo, agora vai aprender um pouco, certo? O cálculo diz que a integral ela também é chamada de antiderivada. Isso quer dizer que se temos uma determinada função f de x, nesse caso aqui f de x,
e a gente integra essa função f de x, a gente vai obter uma nova função, que eu chamei de f, né? F maiúsculo de x, mais uma constante. Ok? No caso, essa constante é uma constante arbitrária. O cálculo diz também que se a gente pegar essa nova função e derivar ela, a gente vai voltar para a função original que a gente tinha. Okay? Isso daí é um dos teoremas fundamentais do cálculo que relaciona as derivadas com as integrais. Ou seja, enquanto a integral vai, a derivada volta e vice-versa. Portanto, se a gente integra o campo elétrico em função da posição, a gente obtém a diferença de potencial. Afinal, é isso daqui que essa equação diz. Integrando o campo em função da posição, a gente encontra a diferença de potencial. Então, pelo cálculo, se a gente derivar o potencial em função da posição, a gente tem que encontrar o campo elétrico. Ou seja, se a gente fizer o processo inverso, se a gente derivar o potencial em termos da posição, ou seja, dV, dr, a gente tem que encontrar o campo elétrico. Ok? Ou seja, essa equação é o inverso dessa equação e vice-versa. Integra, obtém isso. Deriva isso, obtém isso. Ok? Integra o campo, obtém o potencial. Deriva o potencial, encontra o campo. Note que essa derivada r, certo? Ela é uma coordenada meio que generalizada, certo? Mas a gente pode trabalhar num espaço em 3 dimensões, então essa coordenada r vai ser x, y, z. Beleza? Então, se a gente vai derivar potencial em função da posição, a gente pode fazer essa derivada em função de x, em função de y e em função de z. Ou seja, essa derivada total, ok? Ela se transforma numa derivada parcial. Note que esse símbolo de derivada é um pouquinho diferente. Aqui nós temos um d e aqui nós temos um dzinho mais estilizado. Esse dzinho mais estilizado significa que é uma derivada parcial. Ok? Quer dizer que o nosso v depende de x, de y e de z, e que a gente vai derivar o v primeiro em x, depois em y e depois em z. Ok? Então, para a gente não ficar escrevendo sempre essa expressão, a gente pode falar que essa derivada parcial em função de x, mais a derivada parcial em função de y, mais a derivada parcial em função de z, é o nosso gradiente. Então, esse delta de ponta cabeça, que a gente chama de nabla, é o que é o operador diferencial para a gente. É o operador que está derivando em cada uma das coordenadas x, y e z. Ok? E no caso, como esse operador diferencial está sendo aplicado a um escalar, a gente chama isso de gradiente. Beleza? Então, isso daqui é o nosso gradiente. Maravilha! Então, a partir do gradiente, a gente pode perceber que uma outra unidade usual para o campo elétrico é o volt por metro. Lógico, né? Aqui talvez fique mais claro. Unidade de potencial é volt, unidade de deslocamento é metro. Então, o campo elétrico é volt por metro também. Ou seja, nós temos agora Newton por Coulomb e uma outra unidade é o volt por metro. Nós aprendemos na aula passada que no interior de um condutor o campo elétrico tem de ser zero. Se olharmos para o campo em termos do potencial, vemos que o potencial no interior do condutor tem de ser constante. E por que isso? Bom, vimos que o campo elétrico é igual à derivada do potencial, e a derivada de um valor constante é zero. Isso é importante, se você não sabe cálculo, guarde isso na sua cabeça. A derivada de uma constante é sempre zero. Logo, se o campo elétrico é zero e o campo elétrico é obtido através da derivada do potencial, isso quer dizer que o potencial tem de ser constante. Portanto, se a gente medir o potencial em qualquer ponto no interior de um condutor, nós devemos encontrar sempre o mesmo valor, ou seja, teremos como se fosse uma grande superfície de potencial dentro do condutor. Então, se o nosso condutor for esférico e tiver um raio R, o gráfico do potencial vai ser dado dessa maneira aqui. Ok? Então, de 0 até R, ou seja, dentro do condutor, o potencial ele é constante. Ok? E para fora do condutor, logicamente, o potencial vai caindo com a distância. Então, pelo fato do potencial no interior de um condutor ser constante, o que implica num campo elétrico zero, nós dizemos que existe uma blindagem elétrica no interior de um condutor.
Se você está dentro de um automóvel, por exemplo, e um raio atinge o automóvel, ou seja, ele vai atingir a lataria do automóvel, você não vai sentir choque algum. Você pode achar, e as pessoas muitas vezes acham isso, que os pneus, por serem de borracha, ou seja, um isolante, eles protegem você de levar um choque. Mas não são os pneus que fazem isso. O que garante a proteção é a própria lataria do automóvel, que é um material condutor. Por ser um material condutor, todo o excesso de cargas proveniente do raio, que caiu no seu automóvel, todo esse excesso de cargas vai se concentrar na parte externa do veículo, mantendo o potencial no interior do seu automóvel sempre constante, o que vai impedir que você leve o choque, porque o campo elétrico ali dentro vai ser zero. Esse mecanismo de blindagem de materiais condutores é o que a gente chama de gaiola de Faraday. Então aqui nessa imagem nós temos um exemplo, ok? Nós temos aqui uma pessoa dentro da gaiola de Faraday, que é um material condutor, e aqui nós temos um aparato que cria um intenso campo elétrico, ou você pode até pensar que cria até mesmo raios aqui, como a gente está vendo, certo? Isso aqui é o que a gente chama de bobina de Tesla. Então perceba que a gaiola de Faraday está sofrendo uma descarga muito grande aqui. Mas a pessoa ali dentro está protegida porque o material ele é um condutor. Então, pelo fato de ser um condutor, toda a carga elétrica vai estar na parte externa da gaiola de Faraday. O potencial aqui dentro vai ser sempre constante. Potencial constante, campo elétrico constante. Desculpa, campo elétrico é nulo. Então aqui está uma outra imagem, certo? Então nós temos aqui um condutor. Todas as linhas de campo elas ficam na superfície do condutor, ou seja, todas as cargas estão na superfície do condutor, e no interior do condutor o campo elétrico ele é zero. E aqui uma imagem de uma descarga num automóvel, ok? Perceba aqui que todo o excesso de carga está indo para o chão, está indo para a terra, através da calota do automóvel, que pelo jeito também é um condutor aqui, ok? Então aqui é bem visível, e a pessoa aqui dentro de boa. Graficamente, a gente pode, assim como a gente representa o campo elétrico, a gente pode representar o potencial de uma maneira gráfica. Aqui no caso nós temos uma representação de modo mais 3D. Certo? Então, para uma carga positiva, nós temos um potencial positivo. Para uma carga negativa, nós temos um potencial negativo. Ok? Essa seria uma representação meio que em 3D do que é o potencial. Beleza. Mas esses são potenciais de cargas isoladas. E o que dizer no caso de existirem várias cargas? Qual será o potencial resultante em determinado ponto P de várias cargas? Bom, na imagem que segue, nessa imagem aqui, nós temos várias cargas positivas e negativas em uma região do espaço, de modo que cada uma dessas cargas aplica um certo potencial no ponto P, ou seja, o ponto P sente o potencial resultante proveniente de cada uma dessas cargas. Para uma carga QI, que é uma carga genérica, o potencial em P é dado por essa equação, certo? Que nada mais é do que a equação do potencial, que você pode estar achando diferente, é esse termo que é o raio. Mas esse raio nada mais é do que o vetor R, que é a posição do ponto P, menos o vetor RI, que é a posição dessa carga aí. Mas basicamente, esse vetor nada mais é do que o vetor distância de QI até o ponto P. Aqui de novo, o princípio da superposição também vai valer. Contudo, o potencial é escalar. E pelo fato de ser um escalar, o princípio da superposição vai ser um pouco mais simples para a gente. Por quê? Bom, como ele é um escalar, então nós teremos que fazer uma soma de n potenciais, ou seja, uma soma algébrica simples. A gente não vai precisar se preocupar com direções aqui, porque o potencial diferente do campo elétrico ele é um escalar. Então a gente não precisa ficar tirando coordenada x, coordenada y, somando coordenadas iguais. Pelo fato de ser um escalar, a gente pode fazer uma soma direta, ok? Então o potencial no ponto P gerado por n cargas para uma distribuição de n cargas de carga QI é o somatório dos potenciais individuais. Então se eu sei o potencial dessa carga, dessa carga, dessa carga, dessa, de todas as cargas que estão aqui, então o potencial sobre o ponto P é a soma de todos esses valores. É uma soma direta, ok? Isso é muito bom para a gente. Por exemplo,
Nessa figura nós temos uma distribuição de 12 cargas de valor menos E, ou seja, valor negativo. E elas estão ao redor, estão distribuídas numa circunferência de raio R. Então, qual o potencial no centro dessa circunferência? Bom, nós sabemos que uma carga qualquer está a uma distância R do centro. Logo, o potencial gerado por essa carga qualquer é isso daqui. Nada mais é do que a equação do potencial, como a gente já sabe. Carga sobre 4πε0 R1. E esse menos provém do sinal da carga. Então, como existem 12 cargas, eu vou somar isso daqui 12 vezes. Ou multiplicar por 12 fica mais fácil. Então, o potencial total no centro dessa circunferência é menos 12e 4πε0r. Ok? Bem tranquilo. Maravilha. Bom, agora vamos supor que a gente quer trazer várias cargas do infinito até uma determinada posição. O que a gente fez anteriormente foi trazer uma única carga até uma determinada posição onde estava uma segunda carga. O que a gente vai fazer agora é pegar infinitas cargas e trazer até uma determinada posição. Ok? Então, para fazer isso, novamente, a gente vai ter que aplicar um trabalho sobre todas essas cargas. Então, tomando uma carga QI e uma carga QJ genérica, o trabalho para aproximar essas duas cargas é dado por isso daqui. Ou seja, a energia potencial é dada por isso daqui novamente. Esse daqui nada mais é do que a distância entre QI e QJ. Ok? Bom, a energia potencial U e J, nesses índices U e J, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que a energia potencial que a carga I aplica sobre a carga J. E o que é interessante nisso tudo? Que devido à terceira lei de Newton, ação e reação, a energia potencial U e J, ou seja, que I aplica em J, é igual à energia potencial UJI. Ou seja, se eu trocar os índices aqui é a energia que I aplica em J, se eu falar que a energia que J aplica em I, pelo fato de ser um par interagindo, então U e J é igual a UJI. Ou seja, a energia que I aplica em J é igual à energia que J aplica em I. Sendo assim, se formos tomar a energia potencial total do sistema, teremos de calcular a média desse valor total, ou seja, dividir por um fator 2. E por que isso? Porque isso vai nos assegurar que não estaremos contando o mesmo resultado duas vezes, ok? Porque novamente, U e J é a mesma coisa que UJI, e os dois valores são válidos. Então, para eu não contar o mesmo valor duas vezes, eu tomo a média da energia total. Ok? Então, a energia total é o somatório que eu tenho de todas as cargas dividido por 2. Beleza? Ok. Agora vamos para a nossa parte onde eu faço um pequeno exercício com vocês. Certo? E aqui nós vamos voltar ao problema que encaramos lá em campo elétrico, onde nós temos agora infinitas cargas num condutor. Ok? Então, nesse caso, a quantidade de cargas envolvidas é tão grande, como eu falei, infinito, que o cálculo por superposição, ou seja, esse somatório aqui, certo? Ele não serve para nada, certo? A gente vai passar a eternidade inteira fazendo esse somatório. Mas nós sabemos como contornar esse problema. E basicamente consiste em tomar esse somatório como uma integral. Então vejamos o caso que nós temos aqui. Nós temos uma barra de comprimento L e essa barra está repleta de cargas elétricas. E essas cargas vão gerar um certo potencial em um ponto P que está a uma distância D da barra. Então esse é meu ponto P, ele está a uma distância D da barra. Então vamos colocar a barra sobre um eixo X. É arbitrário isso, você pode colocar qualquer coordenada, eu vou chamar sobre eixo X porque está na horizontal e a gente costuma colocar coisas na horizontal chamando de eixo X, ok? E vamos tomar um pequeno elemento de comprimento dx, o qual possui um pequeno elemento de carga dq. Ou seja, eu vou pegar um pequeno elemento de comprimento dx. Por que dx? Porque ele está na direção x. Podia ser dl? Podia. Pequeno elemento dx. E esse pequeno elemento abrange um elemento de carga dq, ok? Então nota que a distância desse elemento de carga dq até o eixo onde está o ponto P é x, certo?
ponto P está sobre o eixo Y e a distância de DQ até esse eixo Y é x. E a distância de DQ até o ponto P de forma direta é R. Ok? Novamente aqui eu tenho formando um triângulo retângulo. E isso é interessante, porque como eu consegui formar um triângulo retângulo, eu tenho que esse valor de R nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, vamos escrever isso. Vamos aumentar aqui a fonte. Acho que eu estou colocando 36. Opa. Bom, 32, dá para ver. Então, R é hipotenusa, certo? Então, a hipotenusa nada mais é do que a raiz quadrada de x ao quadrado, que é um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto, mais d ao quadrado. Ok? Então, beleza, já descrevemos o valor de R. Como a carga está distribuída sobre uma superfície linear, então vamos escrever a carga em termos da densidade linear. Ok? Lembrando, né? Então eu posso escrever que densidade linear, que eu vou chamar de lambda, é carga sobre o elemento que eu tenho. Opa, carga não, né? Como a gente está analisando ainda somente a parte infinitesimal, então é dq sobre dx. Ok? Então eu estou tomando a densidade linear apenas desse ponto. Ou, então a gente pode escrever que dq é igual a lambda dx, certo? Passando o dx para o outro lado. Ok, então basicamente a gente já resolveu 50% do problema. O que a gente tem que fazer agora? Usar a equação do potencial. Só que, lembrando, eu quero o potencial no ponto P gerado pela barra. Então, eu vou ter que integrar a minha equação do potencial, certo? Maravilha. Então eu tenho que meu potencial vai ser a integral. E da onde até onde vai essa integral? Bom, como eu tenho que integrar de toda a barra, eu começo do ponto mínimo, que está aqui no zero, e vou até o ponto máximo. Qual que é o ponto máximo? Bom, o ponto máximo é essa coordenada de x, que vale exatamente o comprimento da minha barra. Então eu vou integrar de 0 até L. Beleza? E vou integrar o quê? Bom, 1 sobre 4π epsilon 0. Opa. Peraí que eu errei aqui. Epsilon, epsilon 0, ok? E aqui vem a carga, mas a carga eu escrevi em termos de lambda dx. Então, lambda dx dividido por r. Só que quanto que vale r? R a gente sabe que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer é resolver essa integral em função de x. Novamente aqui você vai ter que fazer uma substituição. A gente fez basicamente isso na aula passada, então eu não vou refazer aqui, certo? Mas fica de dever para vocês, ok? Eu sempre achei que esse negócio de professor deixar para o aluno fazer em casa era vagabundagem do professor, ok? Hoje eu tenho praticamente certeza que é, ok? Então vamos lá. Então o potencial no ponto P vai ser dado por lambda sobre 4π epsilon 0, ok? E aqui na integral vai entrar um logaritmo natural. Logaritmo natural do quê? Bom, fazendo a integral, não era para ser asterisco, era para ser isso daqui. Então, fazendo essa integral vai ser ln de L mais raiz quadrada de L ao quadrado, ok, que vai assumir o valor do x ao quadrado, né? Ao invés de x a gente vai escrever L, mais d ao quadrado, tudo isso dividido por d. Beleza? Então, esse é o potencial gerado pela barra no ponto P. Maravilha, pessoal? Bom, esse próximo exercício, ele basicamente também é para calcular o potencial, certo? Mas, novamente, eu vou deixar o potencial por conta de vocês. Mas o que eu vou fazer para vocês aqui? Talvez eu vou fazer a parte mais difícil, que é calcular o campo elétrico, ok? Então vamos calcular o campo elétrico gerado por essa barra aqui, num ponto P, beleza? Então novamente minha barra ela
está num eixo X, P está num eixo Y. A distância de P até a origem da minha barra é A, ok? Podia ser 0, você podia colocar esse P aqui bem na origem, certo? Mas eu coloquei, podia se o exercício falasse, né? Mas no caso esse ponto P está uma distância A da minha barra, ok? E novamente eu pego um elemento infinitesimal de carga, dq, que ocupa um elemento infinitesimal de comprimento dx. E a distância de dq até o eixo de P, ou seja, a distância de dq até o ponto P, eu chamei de x. E o comprimento da barra total é L. Beleza? Então, basicamente, nós temos um problema quase que semelhante ao anterior. Aqui eu não vou calcular o potencial, eu vou calcular o campo elétrico. Eu devia ter feito esse exercício na aula de campo elétrico. Ok? Mas vou calcular o potencial. E vocês sabem que a partir... Desculpe, eu vou calcular o campo elétrico. Vocês sabem que integrando o campo elétrico, vocês encontram o potencial naquele ponto. Ok? Então, por isso que eu falei, eu vou fazer a parte mais difícil. Eu vou ignorar a notação vetorial, então eu vou escrever em módulo, tá? Então, o campo elétrico no ponto P é o que a gente quer descobrir. Maravilha? Então vamos lá. Novamente, eu vou escrever dq em função da densidade linear de cargas. dq é igual a lambda dx, ok? E a gente sabe que o campo gerado por essa carga, por esse elemento de carga dq, é dado pela lei de Coulomb. Oh, meu Deus. É var epsilon, ok? 0, dado pela lei de Coulomb, que é dq sobre a distância da carga dq até o ponto P, certo? É a lei de Coulomb normal, pessoal. Carga sobre 4π epsilon 0 x ao quadrado, ok? Então a distância aqui de dq até o ponto P é x. Maravilha? Então a gente sabe por definição que o campo elétrico E vai ser a integral de D. Ou seja, eu tenho que integrar essa equação aqui. Maravilha? Acho que eu vou ter que puxar um pouco para o lado aqui. Então vamos lá. Vamos por mãos à obra. De novo, né? Eu estou meio que travando porque eu esqueci minha água. Eu só vou lembrar que eu esqueci minha água quando eu já estou dando a aula. Beleza? Mas tudo bem. Então vamos lá. O módulo do campo elétrico vai ser a integral de 1 sobre 4π. Ah, por que eu escrevo 1 sobre 4π? É porque eu gosto dessa notação de 1 sobre 4π epsilon 0, tá? Você não precisa colocar esse 1, você pode colocar esse 4π epsilon 0, tudo aqui de baixo, ou seja, dq dividido por 4π epsilon 0 x ao quadrado é a mesma coisa. Mas eu gosto dessa notação. Ok? Então vamos integrar tudo isso daí. Beleza? Ok. Aqui eu acho que eu vou abrir uma nova caixa. Deixa eu ver se consigo puxar essa imagem um pouco para cima. Isso. Agora eu vou abrir uma nova caixa de texto, vai ficar aqui embaixo, para a gente não ficar se matando num espaço pequeno. Então vamos lá. Então o módulo do campo vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, certo? Isso daqui não depende da integral, então eu posso tirar ali da integral, fica mais visível o que eu tenho que integrar, vezes a minha integral de dq sobre x ao quadrado, né? Então dq é lambda dx dividido por x ao quadrado. Olha só que integral de boa de fazer. Eu tenho que integrar em função de x, ou seja, essa integral tá mel na chupeta, né? Para fazer. Então vamos lá. Então novamente aqui, ó, eu posso tirar o lambda, não depende da integral, então é 4π epsilon 0, beleza? E integral, agora eu vou aplicar os limites, né? Integral de dx, vamos lá, vamos esperar que dê um leve bug aqui, então vamos lá. Integral de dx em função de x². Podia ser pior, né? Esse bug podia travar geral e eu ia ter que começar do zero esse vídeo. Mas beleza. Então da onde até onde a gente vai integrar? Bom, a gente integra do começo da barra até o ponto final da barra, certo? Então vamos lá. A minha barra começa na posição A, certo? Porque aqui é 0, daqui até aqui é A. Então a minha barra, o comprimento da minha barra começa na posição A. E vai até onde? Bom, aqui vale A, daqui até aqui vale 0, certo? Então
a posição total, certo? Vai do valor em A até o valor L, ou seja, A mais L. Você fala, nossa, mas a barra total não tem comprimento L? Sim, mas lembra que a gente está analisando com relação ao ponto P. A gente quer o campo elétrico no ponto P, certo? Então a barra começa com relação ao ponto P na posição A e termina na posição A mais L, beleza? Por isso que aqui não é somente L e aqui não é 0. Se fosse na origem, aqui seria 0, aqui seria L, né? Seria mais direto. Bom, essa integral é suave de fazer, ok? Então isso aqui vai dar lambda sobre 4π epsilon 0, ok? E aqui nós teremos, quando a gente fizer essa integral, vai dar 1 sobre x. 1 sobre x aplicando os limites. Então a gente vai fazer de A mais L, né? E A. Maravilha? Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar lambda sobre 4π epsilon 0, abre parênteses, 1 sobre A, menos 1 sobre A mais L. Opa, saiu um pouquinho aqui, vou aumentar, maravilha, ok? Então, esse daí é o nosso valor, ok? Essa é a resposta então do campo elétrico, ou seja, se você quiser encontrar o potencial, você vai ter que integrar isso em função da posição. Maravilha? Você pode pegar esse Q e transformar esse Q, usando a definição, né, que é o Q? O que é o Q? Lembrando, né, que como agora a gente já fez a integral, então a gente pode trabalhar com a carga total. Então a gente tem que Qzão é igual a lambda sobre L, certo? Carga total na minha barra é a densidade sobre... Opa, desculpa. Qzão é lambda vezes L, ok? Ou seja, a gente pode pegar e falar que esse lambda nada mais é do que Qzão sobre L, certo? É a carga total sobre o comprimento da minha barra, densidade de carga, carga sobre comprimento, densidade linear. Então eu posso pegar esse lambda e substituir para aquele valor, se eu quiser. Então aqui no caso ia ser o Qzão, que é a carga total na minha barra, e aparecer um L multiplicando aqui. Beleza, pessoal? Bom, então é isso, certo? A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!